Tá, agora o nosso lfsconfig está pronto? Ainda não, porque ainda falta as funções, que eu já vou até colocar aqui para você, que é lfsconfig.read, vou deixar um igual dois pontos, lfsconfig.write, prog. Mas antes, um recado bem breve para você. Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, confira aqui embaixo o link para o curso de STM32 F411 Essencial, disponível lá na Udemy. É um excelente curso para quem quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional. Então confere lá depois desse vídeo, é claro, e bora lá. lfsconfig.erase e finalmente lfsconfig.sync. Eu tenho que definir essas 4 funções. Vou aqui no read, clicar com o botão direito e Open Declaration. Aqui ele está dando quais são os parâmetros que essa função deve ter. Eu vou copiar tudo isso daqui para facilitar a vida um pouco, né? Vou voltar na main e vamos colar. Vamos abrir os colchetes. Vamos dar um nome para a função. Vou chamar de fsRead. Parâmetros que vêm então. Temos aqui esse C, que é a configuração do LFS. Temos aqui o bloco, tá? Se a gente for conferir esse bloco, ele tem o tamanho de um int 32. Que isso daqui é o número do bloco, de acordo com o block size que a gente mandou. Temos aqui o offset, que é quantos bytes eu vou pular desse bloco. O buffer, que é o vetor onde eu vou armazenar as informações que foram lidas da memória. E o size, que é quantos bytes que eu quero fazer a leitura. Lembrando que o size sempre será um múltiplo do read size e do prog size. Vamos então chamar a nossa biblioteca nor read sector. Que aqui, com essa função de read sector, eu vou passar direto os parâmetros que foram fornecidos. Então, primeiramente, eu vou mandar a instância do nor. O buffer, que vai ser buffer. Sector address é o que vai vir no próprio bloco. Eu vou só mandar ele para frente. O nosso offset, que é o off. Num bytes to read é o size. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um if. Eu dei um enter ali para ficar um pouquinho melhor. Tá? Se isso aqui retornar igual a 1 igual nor ok, vou dar um return 0. Quer dizer que deu tudo certo. Se der tudo errado, vou retornar -1. Para a aplicação saber que algo deu errado e não foi possível fazer a leitura daquele setor. Beleza, a fsRead foi feita. Então vamos pegar o nome, a chamada, né? O nome da nossa função e vamos aplicar aqui no fsRead. Beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa para o prog. Vamos copiar aqui todos os parâmetros. Vou colar aqui. Abrir a função. Chamar de um nome parecido, fsWrite. Fazendo do mesmo jeito. If nor write sector. Vamos mandar um instanciamento da nor. O buffer, que é o buffer. Sector address, que é o block. O respectivo offset. E os bytes que serão escritos, que é o size. Esse aqui foi igual a nor ok. Retorna 0. Caso contrário, retorna -1. Beleza. Próxima função vai ser a... Não, vamos atribuir aqui primeiro, né? fsWrite. Apagar os argumentos. Não precisa aqui. E o erase. A gente vem aqui, copia e cola. Lembrando que aqui também iremos apagar um setor. Vai ser fsErase. Vamos lá. If nor erase sector. Vamos chamar a nossa instância nor. Sector address, que vai ser o block. Esse aqui foi igual a nor ok. Retornamos 0. Caso contrário, retornamos -1. Vamos aplicar aqui o erase. Finalmente, vamos fazer a sync. Sync ela é a mais simples, vai menos argumentos. E no nosso caso, precisamos fazer basicamente nada. Vamos colocar aqui então como um fsSync. E abrir e fechar aqui. Vamos dar um return 0. Vamos então atribuir a fsync aqui. Agora a configuração está pronta? Agora está pronta. Basta então a gente inicializar a memória. Vou criar então uma variável chamada error, pois eu preciso saber se houve um erro na hora de inicializar meu sistema de arquivos, tá? Então vou fazer aqui error igual lfs mount. Ele pede a instanciamento do LFS e o endereço
da variável config. E joia. Bom, quais são os erros que o sistema de arquivos pode me retornar? Posso vir aqui em lfs.h e teremos aqui o enumerate lfs error. E aqui ele vai definir para você os erros e principalmente quais que são suas descrições. Beleza? Naqueles retornos das funções que trabalham com a memória flash, eu vou pegar esse erro aqui, lfs error IO. Quer dizer que é um erro durante a operação do dispositivo. Então vai fazer mais sentido caso haja algum erro naqueles processos. Então eu vou substituir este -1 por lfs error IO em todos eles. Se o error for diferente de lfs ok, deve ser feito. Devemos fazer uma formatação da memória, a gente chama a lfs format, junto com o lfs config, e daí fazer o mount lfs config. Tá? Vamos pegar o erro novamente, aqui, error vai ser igual a lfs mount. E se o error for diferente de lfs error ok, eu vou dar um error handler, que é um erro aqui já implementado pelo próprio STM32. Pois caso dê algum problema, caso eu tenha feito uma configuração que seja conflitante e que não esteja correta, eu preciso saber disso. Então eu não vou deixar o programa seguir, porque deu erro e eu preciso tratar esse erro. Ok? Beleza, então temos aqui o init storage e vamos chamar lá ele na main. Ok? Vamos aqui antes dar um how delay, bem curtinho, apenas para deixar toda a alimentação estabilizar, 100 milissegundos. E finalmente o init store. Vamos dar um build e ver se vai tudo dar certo. Opa, temos então alguns errinhos aqui. Tá na hora de definir a W25 aqui como W25 CSGPIO, tá? Então eu tenho que tirar esse Q aqui. Vamos tirar os Qs. Vamos dar um novo build. Beleza, temos um warning aqui, vamos checá-lo. Nor right sector. Tá, ele está descartando esse const aqui. Então vamos colocar como wint8t. Vamos ver se ele ignora o erro. Beleza, estou com minha placa já ligada ao debugger, ok? Eu não vou também mostrar a protoboard montada porque não é algo que vai carecer. Eu apenas estou com a minha Blackpill com sua memória flash soldada e ligada direto no debugger, tá? Não existe nenhuma outra ligação externa sendo feita. Perfeito, estou com o meu programa debugando aqui. Já coloquei as variáveis, então vamos monitorar elas uma a uma. Vou dar um play e já coloquei um breakpoint na init nor. Vamos então fazer esse passo a passo e vamos ver o retorno da nor init. Adicionei esse trecho aqui também, tá? Caso dê alguma falha na inicialização da nor, eu vou dar esse error handler e vou parar meu programa. Beleza, a inicialização foi feita, né? Minha memória é uma W25Q64 da Winbound. Tá? Isso aqui foi tudo detectado e temos informações aqui também carregadas. Como aqui, né? A nossa page size 256, page count 32.768, assim como vimos na documentação, sector size, sector count e assim por diante, tá? Vamos seguir então agora a parte de inicialização da LittleFS. Read, progress e sync todos carregados, tá? Referido àquelas funções que foram criadas. Read size, prog size, block count e assim por diante. Todas as informações estão carregadas aqui. Vamos dar o mount, tá? Como esta memória não estava carregada com o LittleFS, temos então o retorno do error de -84. Se a gente falar na documentação, -84 refere-se a error corrupted, ou seja, a memória está corrompida porque ela não está carregada com o sistema de arquivos. Ela contém outras informações. Então, vamos dar um format e vamos dar um mount. Agora a gente espera que dê o valor 0. Dito e feito, error 0 é igual a error ok. Então, a nossa memória foi inicializada com sucesso. Tá? Se eu resetar meu programa, dei um restart, dei um resume, vou pular a parte da nor e vou parte do LittleFS. Vou colocar mais um breakpoint aqui na hora de inicializar. Vamos ver que o error, vou monitorar ele por aqui, será igual desta vez a 0, pois a memória já foi inicializada. Então não tem necessidade de formatá-la novamente. É claro, porque se eu formatar eu vou perder as minhas informações. Beleza, vamos para o debugging. Agora, vamos então ver como podemos ler e escrever informações na nossa memória. Vamos voltar lá para o GitHub e vamos dar uma olhada no exemplo no que é feito.
Este aqui é o exemplo do boot count, que é aquele que conta quantas vezes o dispositivo foi inicializado. Para o teste de leitura e escrita, vamos fazer algo parecido com o que foi feito lá naquele exemplo da parte 3 da memória NOR. Vamos replicar aquele exemplo de retenção de dados. Vamos pegar uma variável e contá-la a cada 1 segundo. E neste a cada 1 segundo, vamos então gravá-la na nossa memória. Mas antes, vamos analisar o que é feito aqui. Bom, ele trabalha assim como o arquivo trabalha no computador, né? File open, file read, file write, file close e assim por diante. Então, podemos ver aqui, né, que na abertura do arquivo a gente vai fornecer, como sempre, a instância do LittlefS, né? Qual que é a instância que eu estou trabalhando? Uma variável chamada file, que está definida aqui como lfsFile_t, que vai conter as informações do arquivo. Então, aqui a gente já pode ver que podemos abrir mais de um arquivo, quantos arquivos a gente quiser. No entanto, temos que ficar atentos que precisamos dessas variáveis separadas, tá? E provemos, então, como argumento este primeiro argumento, que é o nome do arquivo e os atributos, tá? A gente vai ver depois esses atributos, mas aqui ele está fornecendo um atributo de open rdwr, que significa read write. Então, esse arquivo ele poderá ser lido ou escrito. E um lfsCreate. Caso o arquivo não exista, ele será criado. Então, ele vai ler o que tem nesse arquivo, vai armazenar na variável boot count, que está declarada aqui, e o tamanho do boot count, que é, neste caso, 4 bytes, por se tratar de um int 32. O boot count será incrementado. Essa função rewind, ela vai voltar o contador do arquivo lá para o começo, para a primeira posição de memória. E vai dar depois disso, então, um write para sobrescrever o que está em boot count, né? Que essa variável foi incrementada e vai salvar no arquivo, tá? Aqui é dado esse rewind, porque senão, caso a gente fizesse a escrita, ele ia salvar este valor nos próximos 4 bytes do arquivo. Então, em cada boot, esse arquivo ia aumentar 4 bytes, que não é o que esse cara quer aqui, o que essa função está fazendo. Ela apenas está mantendo o boot count sempre atualizado dentro do arquivo. Feito isso, é feito um file close, tá? Tem até um comentário aqui para que você, desenvolvedor, fique atento. O storage só será atualizado no momento em que o arquivo for fechado. Então, se eu salvar essa informação no arquivo e não dar o close, eu vou perdê-la, pois ela fica na memória RAM. Depois aqui ele dá um amount, tá? Que para ele é o que precisa. Ele não precisa manter o sistema de arquivos habilitado, tá? Porque quando dá um amount, toda aquela memória que foi alocada dinamicamente será desalocada. Perfeito. Vamos então voltar para a KubeIDE e vamos replicar a nossa aplicação passada. Neste caso, vamos fazer algo um pouquinho mais elaborado, porque eu quero tratar com você também caso você precise escrever uma estrutura dentro do nosso sistema de arquivos. Então, o que eu vou fazer? Bom, vamos criar uma estrutura aqui em cima, nos defines, tá? O que eu vou armazenar nessa estrutura? Eu vou armazenar, primeiramente, esse contador. Eu vou chamar de secCount, que vai ser o contador de segundos, e um boot count. Vamos também contar quantas vezes que o nosso dispositivo foi ligado, tá? Vamos chamar isso aqui de appCount. Vou trazer aqui então appCount t nas variáveis globais que está aqui em cima. Isso. Então, enter aqui. Vou colocar count. Counter. Perfeito. Vou inicializar ele com 0, tá? Inicializei ele com 0. Agora basta a gente, basicamente, vamos replicar aquele exemplo. Vamos descer aqui. Vou colocar um how. Já vou colocar o delay aqui de 1 segundo. Vamos então agora criar a instância do arquivo. Não vou criar como global porque não precisa, ok? lfsFile_t file. Então vamos abrir este arquivo. Vamos dar um lfs open, é isso, né? File open. File open. lfs file o caminho do arquivo ou o nome do arquivo. Lembrando que o LFS ele pode trabalhar com diretórios, mas neste caso vamos trabalhar tudo na pasta root, porque não precisamos desse tipo de organização. Vamos criar o nosso arquivo, vou chamar de count.bin. Coloquei um ponto aqui apenas para ficar declarado que tipo de LFSO, e aqui teremos todos os formatos de abertura, tá? Vamos colocar para leitura e escrita e também um create, caso o arquivo não exista. Então, vamos então analisar todos
os atributos que temos aqui. Temos RD Only, onde ele abre o arquivo apenas como leitura. Temos Write Only, onde será apenas para escrita. RDWR, que vai abrir para leitura e escrita. Temos o Create, que ele vai criar um arquivo caso ele não exista. Esse Exclusive, onde ele vai dar falha caso aquele arquivo já exista. Temos um Trunk, onde ele vai fazer um truncamento no arquivo caso ele exista. E o Append, que ele vai mover o ponteiro para o fim do arquivo a toda vez que você for escrever. Beleza? Vamos voltar lá. A gente vai manter basicamente o que foi feito ali. E vamos dar um LFS File Read. LFS File. O nosso buffer, então, será o counter. Esquecemos de mandar como ponteiro. E o size. A gente tem que mandar agora aqui o tamanho dessa estrutura. Então, eu vou colocar como size of app counter t. Tá? Então, ele vai sempre ler ou escrever o tamanho dessa estrutura. Tá? E fiquem tranquilos. Caso o arquivo não exista, não vai ser armazenado nada no counter. Então, o counter, caso seja a primeira vez que o programa inicializa, ele vai ser sempre zerado. Ele vai ser sempre zerado, lembrando, porque estou zerando ele aqui. Se eu não zerar, ele pode conter lixo. Vamos voltar para esse trecho. Então, o que vamos fazer? Bom, vamos pegar então o counter. Ponto. Boot count. E vamos incrementar 1. Agora, aqui embaixo, vamos incrementar o secCount. SecCount eu vou incrementar sempre após o delay. E antes do delay, eu vou fazer a escrita no arquivo. Por que eu estou fazendo nesta ordem? Vamos lá que eu vou explicar rapidamente para você. Deixa eu só colocar o buffer aqui, tá? Vamos mandar a posição de memória para fazer a escrita e o size off. Sempre que o boot count for incrementado, ele vai seguir aqui e já vai salvar no arquivo que o boot sofreu um aumento de 1 unidade. Ele vai aguardar 1 segundo para daí então incrementar o segundo. Incrementou o segundo, ele já diretamente vai fazer a escrita e atualização. Então isso aqui fica mais eficiente. Dentro do loop, primeiro eu escrevo, atualizo o que está dentro do armazenamento, dou um delay e incremento o secCount. Bom, depois do write, beleza, isso aqui ainda está faltando coisa. Concordam comigo? Acho que sim, né? Após essa leitura do arquivo, a gente pode dar um LFS File Close. Tudo bem? Porque eu vou fazer tudo isso aqui em uma única operação. Tá? Então agora, vamos novamente abrir o arquivo LFS File Open. Lembrando, as informações são atualizadas somente quando damos um close no arquivo. Vamos aqui abrir o arquivo novamente. No arquivo, count.bin. E as flags eu vou manter as mesmas, tá? Se você preferir, você pode também colocar aqui nesse segundo open somente a abertura para escrita. Não precisa nem do create porque ele vai ser criado antes, impreterivelmente. Vamos abrir o arquivo, vamos escrever e já imediatamente vamos fechá-lo. LFS File. Vamos dar um build e vamos debugar. Nenhum erro e nenhum warning. Então, vamos aguardar a gravação. Vamos dar então um play, mas antes vou colocar um breakpoint aqui no open. Beleza, ele vai abrir o arquivo. Vamos ver aqui dentro do file. Temos algumas informações internas do sistema de arquivos, indicando que foi aberto. Vamos fazer uma leitura. Bom, mas como não temos nada nesse arquivo, então ele vai carregar 0 bytes. Tá? Então ele não vai sobrepor nada. Vamos dar um close. Vamos continuar aqui. Tá? Vamos ver as variáveis que eu já coloquei aqui previamente, né? O counter a gente pode ver ele assim, né? Coloquei como estrutura, mas também a gente pode colocar elemento a elemento. Tá? Então tá aqui, ó, o counter.secCount, counter.bootCount. BootCount já viu que está em 1, né? E o secCount está em 0. Vamos seguindo, vamos dar este delay, que ele já atualizou, salvou no arquivo, e aqui ele vai atualizar o secCount. E vou soltar o programa, para a gente ver acontecendo. Vemos então o secCount contando e o boot count permanecendo em 1. Vou pausar o programa. Vejam que secCount está em 8, boot count está em 1. Então eu vou dar um reset no programa e vou dar um play. Vamos dar aqui então file open.
Vamos ver se na leitura vamos recuperar os dados. Perfeito, vejam que os dados foram recuperados. Temos aqui 8 no SecCount e 1 no BootCount. Ele será incrementado e a operação irá retornar. Vamos fazer mais uma vez. 12, vamos pausar. Vou dar um restart e um play. Vou ignorar por enquanto todos os breakpoints para deixar o programa fluir livremente. E veja que ele sempre recupera e incrementa o boot count. Perfeito? Então vimos aqui o LittlFS operando, né? Esse aqui é o uso mais básico dele. Você pode abrir vários arquivos simultaneamente, você pode também criar diretórios, mas isso acaba sendo um uso um pouco mais específico. Tá? Em um futuro vídeo eu posso inclusive abordar a questão de diretórios para a gente trabalhar com isso, né? Caso você precise trabalhar com uma quantidade grande de arquivos, isso vai facilitar a sua vida para manter estes arquivos, né, essas informações organizadas em pastas, ok? O que eu vou fazer agora? Apenas para ficar um pouco mais ilustrativo, eu vou trazer o LCD para que a gente veja este programa acontecendo na prática. Joia, o programa foi concluído. Vou começar o debugging e vamos ver na portaboard funcionando. Temos então aqui a portaboard montada, a Blackpill aqui com o debugger, né? Tá vendo o cabo do debugger aqui, uma alimentação de 5 volts e aqui embaixo eu tô com a minha memória flash soldada, beleza? E aqui eu tenho o display contando a quantidade de boots. Eu já dei 29 boots no meu projeto, né? Eu resetei ele 29 vezes e o contador continua decrementando aqui, o valor já é 632. Se eu apertar um reset novamente, veja que o boot incrementou em 1 e o contador parou de onde estava. Caso eu pressione novamente, ele vai para 31, mais uma vez 32, 33. Agora que eu vou pressionar várias vezes e vemos que o boot sempre incrementa e o contador conta de onde está. E isso tudo dentro do nosso LittlFS. Lembrando que eu posso deixar essa placa ligada por muito tempo, salvando a cada 1 segundo, que ela vai demorar muito mais tempo para que ela haja a perda de dados. Acredito então que é isso e vamos então partir para o nosso encerramento. Chegamos então ao fim desse vídeo, espero que todas as informações tenham ficado claras para você e que elas sejam úteis para seus futuros projetos. Entendemos com este vídeo como podemos utilizar o LittlFS em nossos projetos e como ele é útil e facilita a nossa vida. Então a minha recomendação para você agora é que leia mais sobre o LittlFS, aplique algum projeto seu e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal para ficar atento a novos vídeos que estão por vir e lhe desejo então um fortíssimo abraço.